Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de PHP 7 e MVC. E nessa aula nós vamos testar o nosso formulário aí e a nossa validação de dados juntamente com a nossa lógica. Ao finalizarmos aí a aula anterior, nós paramos nessa tela aqui, onde possivelmente poderíamos realizar o cadastro quando preenchêssemos aqui todos os dados, ou seja, todos os campos do formulário, inclusive com as validações de senha e de confirmar a senha. No entanto, se nós testarmos o formulário, nós podemos encontrar um erro. Como assim? Bom, se eu deixo aqui um campo em branco, então eu tenho a mensagem de erro e nossa mensagem de pode realizar o cadastro ali, ela some. No entanto, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, o valor 1, ou seja, está preenchido, e clicar aqui em cadastrar, perceba que ele me exibe, ele pode realizar o cadastro, porque na nossa validação nós estamos checando apenas se existe ou não valores dentro do campo para a gente poder realizar o cadastro, algo que não poderia ser feito. Infelizmente, muitos desenvolvedores desenvolvem sistemas e acabam não testando totalmente. Então é importante sempre testar o formulário, criar lógicas e garantir que todos os dados sejam validados antes de você jogá-los no banco de dados. Então vamos lá melhorar aqui a nossa lógica na validação aí dos nossos dados. Então vou voltar lá no nosso controller e vamos arrumar aqui a nossa lógica. Eu vou então remover aqui esse if em array, Ctrl X aqui, e vou apagar o nosso echo aqui por enquanto. Vou subir ali em cima e vou deixar aqui em cima nosso primeiro empty aqui. Alt Shift F para indentar aí o código. E aqui vou fazer uma validação diferente. Então vou tirar esse sinal de negação. Então if, se existir no array campos em branco do nosso formulário, então eu entro nessas condições aqui. Se não, lá embaixo, aqui eu vou colocar um else. Eu vou realizar as outras validações. Então se eu entrar nesse array, eu posso então fazer essas validações aqui para checar se os campos estão em branco. No entanto, as outras validações eu posso fazer dentro desse else aqui. Então eu vou aqui, nosso senha, por exemplo, e vou dar um Ctrl X aqui para recortar. E vou jogar aqui dentro da nossa condição do else aqui. E no lugar de ser else if, será simplesmente if. Preciso de um end if aqui no final. Vou copiar esse end if aqui. Ctrl V aqui. Bom, então faço essa validação aqui dentro do else, e aí posso fazer essa outra validação aqui. As senhas são diferentes. Então vou dar aqui, vou recortar, Ctrl X, vou tirar esse else ali também, e vou colocar abaixo aqui do caracteres a nossa condição. Só que essa condição, temos o if, aqui vai ser else if. Apago esse end if aqui. Alt Shift F para indentar, e vamos entender então o que nós fizemos. Bom, então novamente, se no array tiver campos em brancos do nosso formulário, eu vou exibir as mensagens para todos os campos, ou seja, informando que há campos em branco. Se todos os campos foram preenchidos, então eu caio nessa condição aqui, else. Caindo nessa condição, eu vou fazer as novas verificações de acordo com o meu projeto. Nesse caso, primeiro eu vou verificar a senha, depois a comparação de senha, e aí eu poderia verificar tantas quantas outras condições eu achasse necessário. Então vamos verificar. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Volto lá no nosso projeto e já vou clicar aqui em cadastrar. Deixa eu voltar ali e colocar uma mensagem aqui, antes desse end if aqui, pois o nosso if vai fazer as validações necessárias e só então, depois que fazer as validações necessárias, dentro de um else aqui, eu vou então dar um echo aqui, simplesmente pode cadastrar os dados. Vou colocar um HR aqui também para quebrar a linha separada do nosso while dump aí. Ctrl S aqui para salvar, volto lá no nosso projeto e posso clicar em cadastrar, nada é exibido. Deixa eu atualizar aqui, ou seja, temos todas as mensagens como nós esperamos. Então vamos preencher e vemos o resultado final aí. Aqui, se eu coloco um, beleza, e se eu colocar um 2 aqui, perceba que todos os campos estão preenchidos. No entanto, ele me cai ali na validação de baixo, ou seja,
a senha tem que ter 6 caracteres. Então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadastrar, e ele me cai na outra condição. No entanto, perceba que ainda não foi exibido a nossa mensagem de pode cadastrar, ou seja, o nosso formulário não está pronto para a gente realizar aí o cadastro. Mas se eu venho aqui agora e coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, clico em cadastrar e perceba que agora sim eu estou recebendo os dados preenchidos e validados conforme esperado. Então vamos voltar lá e perceba que a lógica e os testes sempre devem ser feitos. Ou seja, aqui eu validei campo por campo. É claro que essas validações e essas formas de fazer essas validações mudam muito de projeto para projeto. E existem várias formas de realizar essas validações. Mas professor, por que você já não fez assim na aula anterior? Porque mais do que dar aula, eu quero passar a minha experiência, eu quero realmente ensinar. E você só vai aprender na prática. E esses erros em formulários acontecem muito. E ao não realizar o teste e as verificações corretas da lógica, você tem grande chance aí de cometer erros no desenvolvimento aí de projetos. E a validação de dados de formulários é um setor aí, uma área que acontece muito e muito erro. Então, criando uma lógica coesa e realizando todos os testes, verificando, por exemplo, neste caso aqui, campo por campo, depois nós vamos realizar uma a uma as nossas validações e só depois nós chegarmos a enviar realmente os dados para o banco de dados, com certeza nós minimizamos e muito aí as chances de erros. E aqui, depois do else if, aqui você pode ir realizando tantas quantas outras validações você quiser. No nosso formulário tem mais um erro que vai ficar como tarefa. Deixa eu vir aqui. Perceba que os nossos campos aqui, eles estão sendo validados conforme nós fizemos. Então nós validamos ali, os campos do nosso formulário não podem estar em branco, que a senha tem que ter no mínimo 6 caracteres e tem que ser igual. Mas e se eu pegar aqui no nome e colocar, por exemplo, o valor 1? Se eu clicar aqui em cadastrar, perceba que ele envia o formulário. Por quê? Porque não tem uma validação aqui no nome. O correto aqui é também fazer uma validação. Imagina você permitir que no seu formulário a pessoa escreva números e envie aí para o banco de dados. Então é importante que você faça essas validações aí do lado do servidor. Assim como no e-mail aqui. Neste caso, nós colocamos aqui o type como e-mail. Então se eu tentar aqui colocar teste, por exemplo, ele vai me dizer que a gente tem que colocar ali uma arroba. No entanto, essa validação aqui é do lado do cliente, e como eu já falei aí, não se deve jamais realizar validações do lado do cliente. As validações têm que ser sempre do lado do servidor. Então, como tarefa e desafio aí para vocês, crie uma validação para o nome e para o e-mail. A dica é simples, procure por expressões regulares e lá você vai encontrar uma funçãozinha bem simples de se utilizar, que é uma condição. Então, procure por expressões regulares e aqui no nosso if else você coloca aqui onde você achar mais coeso, se você quer validar primeiro, depois você coloca else if e valida o e-mail e faça essa validação. Eu tenho certeza que você consegue. Então eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.